irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Presta atenção. Aqui em Gálatas, muito conhecido Gálatas, né, especificamente o capítulo de número 5, a partir do versículo... Eu não vou aqui ler todos os versículos, mas eu vou ler aqui a partir do versículo 20, por exemplo. Ele diz, né, as obras da carne são conhecidas, e são, aí no versículo 20, ódio, discórdias, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, né, ou contendas, divisões e inveja. Eu vos advirto como já antes os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. E no versículo 22 fala, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E o versículo 24 diz, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, ou soberbos ou orgulhosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Aqui em Gálatas capítulo 5, versículo 13 ao 15, olha só o que está escrito. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros, mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas, se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. O que a palavra de Deus diz, como eu falei no início, é que nos ensina qual é a sua vontade. Porém, existe uma diferença em ler a palavra, conhecer a palavra, aprender a palavra e colocá-la em prática. Eu posso muito bem ler a palavra, né? Posso conhecer qual é a vontade de Deus através da sua palavra, posso até mesmo aprender, mas se eu não colocar em prática, a palavra do Senhor diz que isso é um engano. E qual é a prática da palavra que Deus se agrada que nós coloquemos em prática? Em Mateus capítulo 22, versículo 37 ao 39, é a resposta. Lá está escrito, o Senhor disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Este é o primeiro e maior e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Essa é a vontade de Deus. Inclusive, aqui em Filipenses, quer dizer, em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, olha o que diz, versículo 1. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato, assim vocês estão procedendo. Agora pedimos e exortamos a vocês no Senhor Jesus, que cresçam nisso cada vez mais, pois conhecem os mandamentos que demos a vocês pela autoridade do Senhor Jesus. Aí, lá no versículo 9 diz assim, quanto a um amor fraternal, não precisamos escrever, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros.